Oi, crianças! Hoje é 18 de junho, nossa aula é sobre ética, né? E nós vamos falar sobre natureza. Então, o último tópico que vimos na aula foi sobre o meio ambiente, né? Nós falamos sobre o meio ambiente, o que prejudica o meio ambiente, os cuidados com o meio ambiente, né? Esse mês foi comemorado o Dia Mundial do Meio Ambiente, no dia 5 de junho, né? E dando sequência a esse tema, o próximo tema que nós vamos ver é natureza, né? Como a natureza é importante para nós, né? De que forma nós devemos preservar a natureza, né? Então tá lá, né? Natureza. Vou dar uma lida com vocês no texto, acompanhem comigo, leiam em voz alta, tá bom? O ser humano depende diretamente ou indiretamente do meio ambiente para sobreviver, principalmente por causa do alimento. Então a maioria do alimento que nós consumimos, ele é retirado da onde? Da natureza, né? Do meio ambiente. Por isso que nós precisamos preservá-los, né? Para aproveitar o que a natureza tem para nos dar, nós devemos não destruí-la, né? Então, como já foi falado em ciências, em geografia, em ética mesmo, tudo que eu retiro da natureza, eu devo deixar aquele ambiente que eu retirei, cuidar daquele ambiente que eu retirei, para que aquele ambiente continue saudável, né? É importante praticar a preservação da natureza. Essa atitude é uma forma de prolongar e de melhorar o que ela pode nos fornecer. Para mantermos a natureza bem, com todo o meio ambiente em bom estado, são necessárias algumas medidas importantes, né? Evitar queimadas, não depositar lixo em locais desapropriados, fazer a separação do lixo, a reciclagem, né? Reutilizar embalagens se possível, não despejar óleos lubrificantes e detergentes em esgotos ou córregos, né? Esses são alguns cuidados que a gente pode ter com a natureza, né? Para que eu consiga preservá-la, né? E essa preservação depende exclusivamente do ser humano, depende da gente, né? Cuidar também dos animais é muito importante, né? Preservar a vida deles, cuidar para que não haja extinção, né, de animais, de plantas, de tudo que o meio ambiente nos proporciona, né? Isso é muito importante também, tá? Se houver conscientização dos cuidados com a natureza, se houver conscientização dos cuidados, a natureza vai subsistir por mais alguns anos. Caso contrário, nós mesmos teremos grandes prejuízos, porque nós dependemos da natureza, né? Nós somos dependentes diretos dela, tá bom? Continuando, nós temos lá alguns exercícios para fazer, né? Então tá falando lá na página seguinte: você sabe que uma das medidas para se manter a natureza limpa é fazer a separação dos lixos de acordo com o material, né? Precisamos fazer uma coleta seletiva, né? Hoje em dia nós temos a coleta seletiva, nós sabemos as cores ideais lá para se separar o lixo, e isso pode ser feito na casa da gente também, né? Não só em lugares públicos como nós vemos a maioria das vezes, mas eu posso fazer essa coleta e essa separação dentro da minha casa, né? Eu posso evitar usar muito tipos de produtos que prejudiquem o meio ambiente, né? Continuando lá o exercício, vocês têm aqui, ó, né, os coletores do lixo, os tipos de lixo, aí tá falando assim, precisamos fazer a coleta seletiva do lixo, relacione os seguintes depósitos aos seus lixos. Então, vocês vão colocar o número na frente, né, tem lá, vidro, plástico, metal, papel e lixo orgânico, tá, 1, 2, 3, 4, 5, né. Casca de fruta, onde eu vou jogar? No vidro, no plástico, no metal, no papel ou no lixo orgânico? Se é o 5, põe o 5 na frente. E assim por diante com os outros itens. Continuando, tá lá. Marque a cena que mostra a atitude de preservação da natureza. Vocês têm duas cenas. Vocês vão ver em qual cena está sendo preservada a natureza, tá bom? E aí tem a pergunta: o que você acha da atitude da pessoa da cena A? Né? Observem a cena e escrevam o que vocês acham, tá bom? Terceiro, leia o texto e responda o que se pede. Isso é um texto de Berenice Gellen Adams. A árvore que sombra e que dá frutos. A baleia que vive a nadar pelo mar.
A cachoeira que vive a vida correr. O dinossauro que viveu milhões de anos atrás. A ecologia, que é a ciência que estuda a vida. A figueira, que é uma árvore frondosa e faceira. A girafa, que é a pescoçuda como uma garrafa. O hipopótamo, que é pesado e gosta de água. O índio, que vive em aldeia e na mata. O jacaré, que rasteja devagar e sabe nadar. A laranja, que guarda o suco saboroso. O mar, que é imenso e tem água salgada. A natureza, que nos encanta com sua beleza. O ozônio, que protege a terra. O planeta, que vive a vida girar. O coati, que tem a cauda comprida, com anéis e pelos pretos. O rio, que corre para o mar, como quem vai se atrasar. A selva, que é um lugar habitado por animais selvagens. A terra, que é onde existem planetas, estrelas e asteroides. O vento, que é o ar em movimento. O xaxim, que é a planta que tem tronco formado por raízes. E zelar pelo nosso amado planeta Terra, né? Então esse é um poema bem bonito que fala um pouco sobre a natureza e sobre o nosso planeta, né? Sobre o meio ambiente. O poema relata os recursos naturais que a natureza nos fornece. Escreva uma mensagem para alertar as pessoas sobre a importância da participação de todos na preservação da natureza, né? Então, escrevam algo para alertar sobre a preservação da natureza, tá bom? Continuando, o próximo exercício. Quando muitas árvores são derrubadas, o solo fica desprotegido. As plantas não nascem mais e, com isso, os animais se alimentam de vegetais e morrem. Agora responda. Quando o homem derruba as árvores, ele está prejudicando a natureza? Explique por quê. Próximo. Se trocar os desenhos pelas letras correspondentes, vai descobrir o nome de uma consequência do desmatamento, né? Então, vocês vão descobrir aí, cada desenho representa uma letra e o que o desmatamento causa para nós, tá bom? E a última, pesquisa em jornais e revistas uma gravura mostrando uma floresta que o homem não destruiu. Depois recorte e colhe abaixo, tá bom? Então, esses são os exercícios, né, do tema sobre natureza. É um tema bem amplo, um tema muito gostoso de falar, né? Que nós tenhamos bastante consciência com relação à natureza, né? Que tenhamos consciência com relação a tudo isso. Tem um slide explicando toda essa matéria que eu passei para vocês. Tem uma liçãozinha de casa lá, né? Falando sobre a natureza também. Vocês vão escrever algo sobre a natureza. Estou explicando lá direitinho no slide. Vão ilustrar também aquilo que vocês vão escrever, né? Sobre como preservar a natureza. É um pequeno texto que eu gostaria que vocês criassem. Caprichem no caderno, caprichem no livro. Qualquer dúvida eu estou à disposição. Tchau, tchau. Boa aula. Você viu as novas lixeiras para a coleta seletiva de lixo que puseram na praça? Uma diz vidro, uma outra papel e na outra plástico. Eu não vi. E para que são? É que a minha mãe comprou umas bolachas para mim. E quando fui jogar fora a embalagem, vi essas lixeiras. Será que tem alguma coisa a ver com o que estivemos vendo na aula? Que tarefa tinham para hoje? Tínhamos que ver que coisas jogamos no lixo das nossas casas. E o que foi que vocês descobriram? Na minha casa jogamos fora restos de comida, papéis que já não servem mais, garrafas de plástico e algumas coisas de vidro. Muito bem, então alguém pode me dizer exatamente o que chamamos de lixo? É tudo aquilo que já não serve mais e que queremos tirar das nossas casas. É claro, agora eu proponho que imaginem o que aconteceria se vocês não pudessem tirar o lixo de dentro das suas casas e tivessem que pensar em como evitar que o lixo se acumulasse e se decompusesse. A minha mãe tem 2 baldes de lixo. Em um deles ela joga o que sobra das saladas, cascas de ovo e esse tipo de coisa. E quando já tem bastante, enterra no vaso onde tem minhocas. E por que ela faz isso? Porque as minhocas se alimentam dos restos de comida e deixam a terra muito boa para as plantas. Muito bem. Isso que você nos conta chama-se reciclar. Isto é, fazer uma coisa que já não serve voltar a ser útil de alguma maneira. O lixo é um dos grandes problemas das cidades. Se pensarmos que em uma cidade vivem milhões de famílias,
a quantidade de lixo produzida por dia é muito grande e ele começa a se acumular em diferentes lugares. Por isso é muito importante que parte desses resíduos volte a ser utilizado. Desse modo, a quantidade de lixo será menor. Os restos de plástico ou de vidro, por exemplo, que podem ser fundidos para fazer outros materiais. Um outro processo pode fazer papéis velhos coletados se transformarem em papéis novos. Se todos nós reciclássemos nosso lixo, estaríamos colaborando com o meio ambiente. Isso mesmo. Eu gosto dessa história de reciclar, me deixa muito animado. Então, o que eu posso fazer? Você pode separar o lixo que joga fora, porque não é a mesma coisa reciclar comida, plástico ou vidro, como as lixeiras da praça. Já estou entendendo. Por isso, em uma dizia vidro, na outra dizia plástico e na outra papel. É o primeiro passo para reciclar, separar o lixo. Agora estou me lembrando, essas lixeiras tinham um símbolo. Que símbolo? Umas flechas que formavam um círculo. Sim, esse é o símbolo da reciclagem. É, você usa e volta a usar a coisa, como um ciclo. Ei, inscreva-se! Não se esqueça de responder a pergunta e continuar aprendendo com os próximos vídeos.